Antes de mais nada, alguns avisos. Esta é minha primeira leitura em voz alta de tanta duração. Então, mesmo eu tentando ter gravado isso várias vezes, ainda assim tem alguns erros, algumas partes do texto que a leitura acaba não sendo tão fluida, mas eu espero que gostem e todo o conteúdo do prólogo do livro está contido aqui. Esta série vai continuar, eu irei ler este livro completo e se tudo der certo continuarei lendo outros e outros livros. Mais uma coisinha, deixa o gostei já agora, assim você pode relaxar e ouvir a mensagem sem se preocupar em ter esquecido isso. Ao fim do áudio, você pode comentar alguma coisa se quiser e debater com outras pessoas nos comentários sobre a sua leitura. A Alquimia Secreta do Homem. Prólogo. Tudo começa e termina magicamente no homem. Começa porque foi sua ausência, a falta do ser material, antimaterial ou imaterial, que originou a manifestação de Deus, conjurando sua essência para personificar-se em sua presença. O Senhor se manifestou em luz, da qual provém as sombras, o reflexo e o contorno de tudo. Assim apareceram as estrelas e surgiram os mundos. Ele os povoou com plantas que são projeções de seu espírito. Criou as feras e os animais daninhos como a sombra ou a falta da luz da inteligência, como demônio feito carne no irracional, como corpo psíquico que desenvolve as paixões. Terá sido um milagre esta criação? Milagre, afirma Blavatsky, é um ato natural realizado por métodos desconhecidos. Sendo assim, esta criação, que não passa de uma transmutação de tudo e todas as coisas, é a forma alquímica do Criador. Deus é, portanto, o primeiro alquimista. A partir dele, nós homens, seus filhos menores, somos alquimistas por herança divina. Este tratado procura mostrar à alquimia que, nascendo de Deus, chega aos homens como pálido reflexo. Por isso, não ousaríamos chamar este livro de Tratado da Alquimia Divina, e sim humana. Porque se a ciência alquímica dimana de Deus, como toda forma de criação, para a compreensão dos homens, passa de sua forma abstrata e divina a seu conceito concreto, humano e inteligente. Se foi a ausência do homem que originou a manifestação de Deus, foi a ausência de Deus que obrigou os homens a se inquietarem pela sua existência. A ausência é, em si, o sentido do não criado, que nos deuses representa a divindade e nos homens a inteligência. A ausência de algo não significa que não figure no plano do necessário, ou, no caso específico, o sentido de divindade e inteligência não estejam implícitos no divino e no humano. Tanto os deuses como os homens dão provas de saberem cumprir esse necessário, quando ele se torna peremptório. Tudo é descoberto e inventado, quando a lei da evolução o torna imprescindível, e destruído, quando se adianta a época pré-fixada. Um exemplo disso é a Atlântida, que nos permite compreender por que o homem, na hora oportuna, volta a desenvolver necessidades que, antes, por não estarem dentro do momento exato, que seria o sincronismo cósmico, foram destruídos ainda em embrião. A ausência não é trevas, não é caos, nem sequer nirvana. A ausência é visão alquímica da não existência. É o conceito primordial que se antecede à semente, ao pensamento e à ideia. A ausência é a falta de algo que, consciente ou inconscientemente, denotamos a falta, iniciando dessa forma sua busca. Os seres chamados inteligentes não começaram a crer em Deus porque ele se tivesse revelado a eles, o que seria uma injustiça contra aqueles que não tivessem a graça de tais revelações. A própria ação do mérito é superior naqueles que acreditaram na divindade sem vê-la em relação aos que creem nela, porque a viram, originando a controvérsia teológica de que a graça da revelação seria, no conceito dos méritos, inferior àqueles que creem sem tê-la recebido. A verdade destas verdades é que Deus se manifestou nos que compreenderam a sua ausência e por este caminho chegaram às revelações e como resultante matemático da criação alquímica de Deus, tiveram a presença e a essência da divindade.
E assim sucede, com tudo e com todas as coisas, desde o princípio dos tempos até o final dos dias. Deus, no primeiro dia da criação do mundo terrestre, fez a luz, a ausência, e no terceiro dia criou o Sol, a Lua e os planetas, presença da luz. O Criador nos concede a presença dos elementos, separando as águas da terra e as trevas da luz. Cria um firmamento com a lei geradora do ar e a ação devastadora da faísca elétrica, criando assim a primeira essência ou essência elemental. Combina o fogo com a água para criar a essência desta última, o vapor, com a qual formará as nuvens, transformando a essência do líquido em gasoso. Combina o ar com a terra, para tornar possível a germinação das plantas pelo pólen, transportado pelo veículo aéreo, sendo o pó a essência da terra. Assim Deus, ante a ausência do homem, cria a sua presença em barro e lhe dá a essência da vida soprando-o nas narinas. Deus, no Gênesis, cria primeiramente o homem e, depois, descobre que é preciso criar a sua companheira. A ausência se torna presença. O tempo desenvolve a essência, que nos é outorgada em forma de amor e o amor em reprodução sexual, cristalizando-se dessa forma a essência da vida. E a divindade começa a criar as presenças, como uma cristalização do anelo que se manifesta na ausência, e a cada passo, em cada gesto, cada movimento, há sempre o princípio desta técnica da divindade. Entendido este princípio, torna-se claro o sentido dos mudras, também chamados de gestos cabalísticos. As mãos dos iniciados se movem em busca de algo, têm contato com algo, se expressam sobre algo, do qual nada mais há senão ausência. Mas esta ausência é denotada. Essa ausência representa uma busca, que com o tempo se tornará uma presença cerimonial e, finalmente, se transmutará em essência concretizada. A ausência necessita do homem e o torna presente nos 4 elementos. Lhe dá o fogo da vida, a água, a terra, no barro, e o sopro do ar em suas narinas, criando-o assim com a primeira essência elemental. O fogo, que é dos 4 elementos o mais poderoso, representa-se em tríplica essência. É a essência do fogo o calor, é a essência do fogo o aroma, e na sua combustão consegue a alquimia transformar o sólido em líquido ou, na sua falta, transformar o líquido em sólido. Dilui metais e resinas e faz, com seu esfriamento, que a água se solidifique em gelo. A lava em pedra, forma mineral, carvão, quando incendeia os campos e converte em terra, cinza, tudo que o devasta, dando origem a um retorno. És pó e em pó te converterás. A água se corporifica, criando sal, outro princípio alquímico. E existe o metal líquido, representado pelo mercúrio. A terra se torna líquida no orvalho das suas plantas e assim o ciclo continua. Imediatamente, o baixo cosmos sente a ausência da presença em seus 4 elementos, com os quais há de se manifestar e cria neles a presença das airinas no ar, das ondinas na água, dos gnomos na terra e das salamandras no fogo. E percebendo a ausência na inteligência do homem, da sua força corporificadora, cria o seu 4º corpo, posto que o alto cosmos somente o havia dotado de 3 corpos e do espelho divino que é o 7º. Assim, o homem cria sempre em toda ausência, antes de qualquer presença, nascendo então os elementares. Então, o baixo cosmos consegue a ligação entre a presença dos elementos elementais e o homem, elementares, ortogando-nos depois o poder da invocação, que é, antes de tudo, a primeira criação da ausência do não criado, na alquimia. Mas a pessoa não é a manifestação de tudo. Não é a explicação, revelação, nem o resultado. A presença, como a nebulosa e o cúmulo, é a manifestação de que o não criado deverá ir se tornando vida, quando manifestado em coletividade. O gás, que em pequenas manifestações é invisível, se torna invisível e corpóreo na formação das nuvens. A água, que é inodora, insípida e incolor, ao apresentar-se em grandes quantidades nos lagos, rios e no oceano, se enche de matizes azulados e esverdeados. A luz, que não tem formas, as concebe, quando combinada com a sombra. E assim é tudo, na presença, porque essa não é uma coisa acabada, delineada
em seus mínimos detalhes. A presença é a forma embrionária da qual extraímos o suporte. Ao assumir a tarefa da manipulação, o alquimista torna-se intermediário da divindade. O alquimista representa a transmutação do chumbo do homem comum no ouro do homem superior, que é o arquétipo do mago da antiguidade. O homem não se torna mago pela sublimação do eu baixo ou médio, em uma transferência que o enquadre no eu superior. Torna-se mago quando compreende o princípio de que a união verdadeira se baseia em complementar-se. Essa união não é de si próprio, senão de dois ou mais elementos para dar-lhe uma nova forma e um novo encaixe de valor mais alto para todos. Isto permite perceber que estão equivocados os que caem no contrassenso de anular qualidades e defeitos em vez de transmutá-los. Existem em alquimia 3 estados de transmutação, que se referem aos sólidos, aos líquidos e aos voláteis, e correspondem aos 3 estados do homem: estado sólido da matéria, líquido da vida e gasoso do espírito, nos quais reside a essência humana. Os deuses, no conceito alquímico, são voláteis e incapazes de se materializarem por si. Quando o fazem, é sempre através da projeção psíquica ou espiritual do homem ou da metamorfose natural de uma gestão humana. Neste último caso, temos a aparição dos profetas na Terra. Por estes 3 estados de transmutação sólidos, líquidos e voláteis, deve passar qualquer experiência mágica. Não se deve esquecer, porém, que o menos importante são os estados em si, e o realmente transcendental é o processo de transmutação. Essas 3 formas de alquimia são reconhecidas, a primeira como presença, a segunda como ausência e a terceira como essência. A função do alquimista é determinada por suportes alquímicos simbólicos, que o levam a realidades inspiradas. Para ilustrar melhor este fenômeno de transmutação, vejamos o seguinte exemplo. O mago cria uma realidade espiritual, que é um conceito anímico, e quando a máquina interna está preparada, elabora uma grandeza suprema, uma realidade transcendental que se há de extroverter e sairá de dentro para fora, para que seja recebida pelo próprio iniciado ou, em forma de arco reflexo, passará a outra mente, como inspiração. Como se efetua essa transmutação? De múltiplas maneiras. Algumas vezes é um mecanismo onírico, o que a transforma em sonhos. Outras vezes, o mago busca essa comunicação com o seu próprio animismo, em suportes inspiratórios, meditação, leitura de areia, tarô, bola de cristal, etc., que formam mandalas, yantras ou outros símbolos, um conceito no qual a ausência da essência se manifestará em presença, obtendo desta forma o material com o qual trabalhar. O que faz agora o mago? Colhe o símbolo e o destrói para fazer dessa presença essência, conseguindo desta forma que a essência espiritual passe por todos os conceitos da transmutação até chegar à essência física. Para isso, é preciso que se deixe de lado 3 crenças: o mito, o símbolo e a alegoria. O mago não pensa em mitos, símbolos e alegorias, embora estes 3 conceitos sirvam-lhe de estímulo constante para que transforme o mito em história, o símbolo em fórmula e a alegoria em presença. O mago sabe que sua sombra é uma projeção, mas usa-a como veículo dos seus pensamentos, mensageiro dos seus anelos e desejos. Através da sombra, domina o que não consegue alcançar com os braços, encontrando nessa projeção formas de desdobramento e prolongamento de seu próprio ser. Nunca procura separar-se dela, nem fugir das próprias sombras, tampouco a introjeta, pretendendo-a aprisioná-la em seu interior. O arquétipo do homem superior tem sempre, em sua dualidade, a figura do homem medíocre ou vulgar, contraposição que cria o equilíbrio. Os dois nunca se misturam. Um se firma na terra para que o outro possa voar em busca dos seus ideais. Um nunca mata o outro, pois as duas vivências são necessárias. Esta dualidade do arquétipo é imprescindível. Não há Quixote sem Sancho, nem possibilidade de redenção sem pecado. Não há oposição entre este conceito
e o de que o mago deve viver, pensar e sentir como mago. Compreendido isto, torna-se mais fácil abarcar o sentido de um dos mistérios dogmáticos existente em quase todas as religiões, a Trindade. Brahma, Vishnu e Shiva, Pai, Filho e Espírito Santo, representam o Deus Uno, como na transmutação dos três eus está representado o mago. No caminho da transmutação dos três eus, um dos riscos que corre o discípulo é o de ouvir em demasia o eu médio, que continuamente procura dar provas de sua existência. Um dos truques do eu médio, que é preciso conhecer para evitar, é o de dar a ilusão ao discípulo de um conceito imutável de conduta que corresponderia a isto eu já sabia, sempre pensei assim. Essas ideias da imutabilidade ocorrem quando o discípulo toma conhecimento de um novo ensinamento. Analisemos este fato através de um exemplo. Ao explicar algo, estou tentando extroverter uma essência, que antes estava oculta e correspondia à ausência. Ao sentir sua presença, o eu médio demonstra que ela já existia interiormente, embora não houvesse conhecimento da mesma. Entretanto, dias depois, este aprendizado terá sido esquecido e transformado na essência do conhecimento, que, por sua sutileza, quando empregado, não precisa reproduzir exatamente as mesmas formas de presença para que continue sendo o mesmo. O engano do médio está em pretender que o discípulo sempre foi assim, e que quando pequeno já era grande. Se houver dúvida no que concerne ao aprendizado e se houve progresso ou não, vou repetir um conselho simples que costumo dar aos meus alunos. Converse com pessoas que já lhe pareceram geniais. Tente ler livros que lhe foram incompreensíveis. Além disso, para destruir completamente o Maya da imutabilidade, pegue uma fotografia sua, de pelo menos 7 anos atrás, e a analise. Salta logo aos olhos o ridículo do penteado e das roupas, em relação ao nosso critério de moda atual. Depois de terminado o exame esotérico, passe ao exame esotérico da fisionomia. Procure ler honestamente qual era a sua preparação no campo do transcendental. Nesse momento, ficará claro que não é possível cobrir-se o passado com os elogios que muitos adornam. Se os últimos anos foram de busca interior e transcendental, a mudança terá sido devido à ação da sabedoria adquirida pelo tempo e que isso sucede a todo mundo. O tempo e a experiência são duas energias que somente têm valor quando canalizadas e, na generalidade do caos, constituem apenas um arquivo de fracassos e um túmulo das ilusões. A alquimia deve ser sempre um movimento de fluxo e refluxo, de ampliar e restringir. A verdadeira técnica está na concatenação de tudo e de todas as coisas. Nenhum exemplo mais completo para esta afirmação do que a análise da criação mágica da flor. A rosa, entre os ocidentais, é a flor mística por excelência, como para os orientais é o lótus. A rosa é andrógena em sua metamorfose. Nasce em um símbolo fálico-lingam, em sua forma de botão. Abre-se a seguir no ione martelo. Expressa-se em um canal oco condutor de sua força, que é o caminho dos espinhos, símbolos do caminho da iniciação. Torna-se mandálica com a formação yântrica, desde as suas 5 pétalas até o sentido de chakra de suas pétalas. No momento em que se despetala, é quando se torna mais aromática e, portanto, mais essencial, pelo que esta chuva colorida é usada no famoso banho seco dos tântricos. Representa a mística dos Rosa Cruzes, sendo que a divergência entre duas escolas rosacrucianas deu, em outros tempos, a chamada Guerra da Rosa. Simboliza a pureza do pensamento e o amor. Quando prensado em um livro, é a flor das recordações. É comestível, como já foi explicado na dietética. É também o maia, pois quanto mais famosa, mais vingativa. Quanto mais formosa, mais vingativa. Ferindo com seus espinhos quem ousar colhê-la. Seu aroma é embriagador, e se usada como chá, é tranquilizante e superior à flor de laranjeira. Sua essência, não apenas aromática, mas também mágica, é o mais poderoso anestésico. Os antigos magnetizadores e alguns místicos empregavam a rosa, em sua forma essencial,
para realizarem operações cirúrgicas sem dor. Sua sutileza, beleza e harmonia desprendem sua própria força de influência magnética, sendo seu magnetismo sua verdadeira essência alquímica. Capta e transmite o poder de quem a oferece. Se for oferecida apenas como dever social, murcha em poucas horas, mas se for como prova de afeto, dura vários dias e mesmo depois de seca ainda conserva a expressão viva do amor. 3 rosas representam a fidelidade, o amor ou a amizade. 7 consolidam a cristalização da tomada de luz das sacerdotisas gnósticas. Com 4 rosas, forma-se o mais poderoso mandala de proteção que se conhece, para encerrar-se dentro dele em meditação ou em estado de purificação. Uma rosa branca simboliza a divindade, representando-a e corporificando-a. Quem coloca em um altar uma rosa branca suprirá a ausência de qualquer outro símbolo de divindade, convertendo-se em essência divina. Rosas amarelas são símbolos de delicadeza e inspiração para o poeta e o músico. A rosa da cor de seu nome representa o amor universal, a amizade e o afeto. A de cor vermelha é símbolo do amor sexual, da união dos opostos, do ardor e dos prazeres. Como suporte iântrico, a rosa, feita de ouro ou de prata, representa, nos dois sentidos, Yang e Jing, dois poderosos canalizadores dessa força. A rosa de cerâmica ou esculpida em pedra ou marfim obedece ao sentido cósmico de conservar sempre imutável a todo o transcendental, perpetuando a sua imagem. É bom não esquecer que a energia Laptus provoca cristalizações, que vão desde a rosa do deserto, a flor de pedra, que nasce em mais de 100 metros de profundidade nas areias do Saara, até certas cristalizações de quartzo. Em todas elas, há uma tendência harmoniosa à configuração da rosa, que é o movimento embrionário do qual nasce a maior parte das realizações espirituais. Deixemos claro que estamos falando da rosa como essência, e é preciso distinguir entre essência e perfume. A rosa, por suas formas de metamorfose, é das poucas flores que não morre ao ser separada de seu talo e mantém seus poderes de ser vivo em cada uma de suas transmutações. Depois de cortada, tem uma série de movimentos que se harmonizam com o cosmos, sendo por isso uma verdadeira fonte de energia. E como recolher essa essência? Da mesma forma que o prana e as energias vitais. Não admite recipiente para condensar-se. Exige para isso um ser vivo. Sua vitalidade está em afinidade com todas as vitalidades. Bem, a gente acabou por aqui. Eu vou pedir que, se você gostou ou se você entendeu alguma coisa, você comente e debatam nos comentários. Vamos interagir. Peço perdão pela minha leitura amadora, é a primeira vez que eu faço algo do tipo, mas eu acredito que conforme eu for lendo, tudo vai melhorar. Enfim, espero que tenham gostado. Até a parte 2.